Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer. Voltamos e vamos continuar o nosso programa tratando de câncer. Câncer é ainda a preocupação mundial. Então, eu comentei com o Rodney que a gente morre de infarto, derrame e câncer. As outras causas são fatalidades. Mas os cânceres todos são diferentes, todos, e graças a Deus hoje nós temos uma quantidade enorme de conhecimento para diagnóstico, para descobrir, e outra quantidade enorme de tratamentos. Então, Rodney, como eu faço exames para um câncer hoje? Como é que eu investigo? Alguém perdeu peso, alguém está com uma febre diária, aquela febre que a gente chamava de febre prolongada de origem obscura, de todo dia, né? A sigla é FOD, febre de origem desconhecida. De origem desconhecida, que ninguém sabe a causa, perdeu peso, tem algum gânglio. Como é que eu começo investigando esse paciente? Bem, eu sempre falava isso para meus alunos lá em São Paulo. A primeira coisa é o beabá, entendeu? Uma boa história, uma boa anamnese, entendeu? Saber, tentar identificar alguns sinais na história clínica que nos levem ao diagnóstico de um câncer. Ou excluam o diagnóstico, pode ser uma infecção, pode ser algo diferente. A partir daí, a gente vai direcionar. Exames gerais que nós temos. Como você falou, exame de sangue, chegar pelo beabá. Sangue, um raio de tórax, para a gente ver se está tudo bem. E a partir da nossa suspeita diagnóstica, alguns exames mais específicos, que aí incluem endoscopia digestiva alta, uma colonoscopia, uma tomografia de tórax, abdômen e pelve. E, por fim, se necessário, para diagnóstico até para estadiamento, o famoso PET-CT scan. O que é o PET-CT scan? O PET-CT scan, na verdade, se não me engano, foi um exame que... Pode falar? Isso deve ter uns 10, 12 anos, né? O PET-CT scan começou no Brasil há mais ou menos 15 anos atrás. 15 anos. 15 anos atrás, entendeu? Logicamente, começou em São Paulo, nos grandes centros. E hoje na nossa cidade, eu que posso falar isso, que eu estou aqui há 5 meses voltando para a nossa terra, posso falar que nossa cidade de Belém, nosso estado, já temos aparelhos muito bons. PET-CT scan. E o PET-CT scan, o que ele é, na verdade? Ele é a fusão, é a união da tomografia com a cintilografia. Tomografia com cintilografia. Ou seja, é um exame... E scan por quê? Porque ele escaneia o corpo todo. Vai da ponta do cabelo até a ponta dos pés. A pessoa entra então é o corpo todo. O corpo todo. A pessoa entra no aparelho e vai ver o corpo todo. São feitos vários cortes, como uma tomografia do corpo todo, e com a fusão nessa cintilografia, que é medicina nuclear, com um substrato chamado FDG, que é o contraste. Em vez de usar o iodo, usa o FDG, que é um contraste derivado da glicose radioativo, derivado da glicose, que vem lá de Angra dos Reis, lá das usinas, por isso que é um exame que tem certos custos, depende também da... Tem que chegar o material radioativo. Igual a cintilografia. É basicamente igual a cintilografia, só que é fusão. E a gente consegue ter uma visão plena, bem mais completa do corpo humano. Entendeu? E a lógica do exame, Eduardo, é o quê? Pensar que o tumor qualquer tipo de tumor, ele se alimenta da glicose, produz muita glicose. E o FDG, onde tiver captação da glicose, é sinal de que pode ter que tenha tumor. Naquela região tem um tumor. Isso. Ou seja, o PET scan agora, o PET-CT scan, é o nosso exame que vai diagnosticar. Eu tenho uma dúvida se alguém tem um tumor. Esse é o exame agora. Essa é a pergunta que eu escuto ali no meu consultório. Quando eu era estudante, escutava. Quando eu estava nos Estados Unidos, o pessoal escutava. Que é o exame, doutor, posso ficar fazendo de prevenção para descobrir o tumor? Quando tu fizeste o fellow nos Estados Unidos, era dia a dia já? Já era dia a dia. Como eu falei, tem 15 anos atrás, já tem muito PET. E é um exame que a gente tem que ter noção, essa é a pergunta que te escuta, que não é bem assim ainda. Porque esses estudos estão em andamentos, porque a gente só consegue definir um exame como melhor que o outro quando a gente tem um estudo que comparou esse exame, no caso o PET-CT,
com tomografias ou outros, e mostra para a gente que foi superior, que aumentou a sobrevida global dos pacientes, que melhorou a questão do tratamento. A gente não tem ainda em alguns tumores. Isso bem definido. O que a gente sabe é que para alguns tumores, como, por exemplo, melanoma, tumores de mama, linfomas também, o PET-CT é superior. Entendeu? Mas algum outro tipo de tumores, como tumores de estômago, de cólon, ainda não temos isso na literatura tá bem definido. Entendeu? Certo. Mas, quando a gente pode e está indicado, é feito. O PET-CT scan é muito utilizado na oncologia para quando a gente vai definir um tratamento, se o tratamento é cirúrgico ou sistêmico. Por exemplo, aquele paciente que tem uma lesão única no fígado, faz um PET, confirma que só tem no fígado. Então, ele é cirúrgico. Mas se eu fizer um PET e tem uma lesão, 5 lesões no fígado, mais uma outra linfonodo inguinal, mais uma no pulmão, provavelmente não é cirúrgico mais. Então é sistêmico, entendeu? O custo é muito alto? Já foi mais alto, entendeu? Eu lembro, a gente está falando na ordem mais ou menos que no passado era cobrado em dólar o PET-CT, entendeu? Hoje eu lembro disso. Hoje a gente está falando nas ordens mais ou menos de 2 a 4 mil reais. 2 a 4 mil reais. É um custo elevado, para a população... Uma geladeira nova. Não é tão caro quanto tu imagina. Mas é um custo elevado. É tipo, no Brasil... No Brasil, no Brasil, a gente está... É um custo 4 salários, 4 a 5 salários. Isso. O SUS já tem ou não? Eu não sei falar aqui na cidade, nosso estado. Lá em São Paulo? São Paulo já tem. São Paulo a gente tem. São Paulo e CESP tem uma máquina. O José Camargo também fazia. Alguns fazem também. Lá em São Paulo nós já temos. Nossa parte final do programa, eu queria conversar contigo sobre tratamentos. Ainda é a velha radioterapia, quimioterapia e agora a imunoterapia. Tá? O que é a imunoterapia? Quando a gente faz tratamento de câncer, é uma aula, são mais 5 programas, pelo menos. São mais 5 programas. Porque realmente é isso, são várias chaves, né? Nós temos o tratamento do câncer e tem que ser sempre multidisciplinar. Envolve cirurgiões, envolve clínicos como eu, envolve radioterapeutas, patologistas, radiologistas, enfim, é multidisciplinar. E, de modo geral, o padrão é esse: cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Sempre foi isso. Aí, dentro disso, aparecem drogas-alvos, hormonioterapia. E aí que você me perguntou. Agora, nos últimos mais ou menos 5 anos, nós estamos com um novo boom, novidade na oncologia, que é a imunoterapia. A imunoterapia nada mais é, de modo bem simples, eu dar drogas para o paciente para ele mesmo produzir os seus anticorpos. Como se fosse uma vacina. A diferença da vacina é porque eu dou a droga e o tumor que produz aquele anticorpo que produz tem receptores contra os linfócitos, a gente dá a droga para paralisar esses receptores e com isso o linfócito T ativar. Esse é o X da questão, é bem mais ativo que a vacina, que vai demorar para poder ainda ativar tudo, entendeu? Então tu tens uma ação quase que aguda. Quase que aguda. 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 Não é imediata, mas é uma reação rápida. Como só para os nossos pacientes entenderem, como eu diferencio quimioterapia de imunoterapia? É uma pergunta de $1 milhão. Porque eu digo assim, a quimioterapia nada mais é do que usar drogas com um efeito citostático no DNA da célula, mas que, infelizmente, a gente não consegue diferenciar. Quando dá uma quimioterapia para um paciente, infelizmente, a gente até fala, a gente trata as células cancerígenas e as células normais do corpo. Entendeu? Com isso cai cabelo, com isso a gente tem emagrecimento, pode dar depressão medular, quando a pessoa tem febre, outras coisas mais. Colateral? Efeito colaterais terríveis. Porque a gente está dando, é como os antigos falavam, é como se tivesse veneno na veia. É basicamente isso. A imunoterapia não. Eu dou imunoterapia sabendo que ela vai agir só nas células do câncer, células cancerígenas. Hoje em Belém, você que faz parte do staff da Oncológica era staff a palavra. Do staff da Oncológica do Brasil, que tem essa correlação direta com Einstein, que quer queira, quer não, é a nossa referência de hospital em termos de América do Sul. Eu sempre falo para os meus alunos que a Fórmula 1 é em São Paulo por causa do Einstein. Né? A Fórmula 1 era no Rio de Janeiro, não dá para comparar o Rio com São Paulo em termos de beleza, mas foi para São Paulo por causa do Einstein na época. É o maior hospital da América Latina, sem dúvida. O atendimento médico em São Paulo era muito mais importante do que no Rio de Janeiro naquela época. Isso tem 20 anos. Então, essa conexão
da Oncológica do Brasil com Einstein, para a gente aqui é uma coisa fantástica. Mas nós temos toda essa infraestrutura agora de tratamento em Belém? Sim, isso é uma pergunta importante. Dizer para a população com grande tranquilidade. Hoje, nós estamos passando por uma grande transformação na oncologia do nosso estado. Entendeu? Na oncológica, nós temos todas essas drogas imunes. Nós temos grande expertise no assunto, trouxemos gente de fora para isso. Então, tem toda uma equipe treinada justamente para atender o paciente. Obviamente que o paciente precisa se enquadrar no tratamento. A imunoterapia só é aprovada no Brasil basicamente para 2 tipos de tumores. Entendeu? Basicamente, melanoma e câncer de pulmão. Entendeu? Alguns outros têm via de aprovação, estão em via de aprovação, mas basicamente são os dois maiores. O melanoma, que nós começamos falando dele, você tem imunoterapia para ele. Isso. Tem imunoterapia, foi de onde primeiro saiu a imunoterapia. Começou. E para câncer de pulmão? Câncer de pulmão. Pulmão, que é o mais grave de todos. Que é o que mais mata, que eu falei, também temos. Mas tem que se enquadrar o paciente em alguns critérios, mas nós, na oncológica, nós temos isso sim. Os planos de saúde estão pagando essas coisas? Essa é a grande discussão. Em congressos vai sair sangue de um lado e sangue do outro. Porque a grande discussão é essa. Porque são drogas caras, que têm um custo elevado, mas que estão no rol do ANS já. Ou seja, não tem jeito. O paciente tem indicação, as drogas são boas, o paciente vai ter benefício, nós temos que... A obrigação do médico é prescrever. Então, eu lembro que há 2 anos atrás, quando começou o tratamento da hepatite C, os médicos lá em São Paulo prescreviam e davam o endereço do advogado. Era quase 300 mil o tratamento. Né? Então, o importante é que, na evolução do tempo, eu sempre falo para os meus pacientes, viver hoje é um privilégio. Né? Porque Deus nos deu o conhecimento, a evolução do conhecimento, para a gente estar hoje tratando coisas que no passado não tinha como. Né? Eu lembro que nos meus livros de medicina, aquele negócio de palpação, ausculta, percussão, tinha a contemplação, que era, eu vou ficar olhando e não tenho o que fazer. Né? Eu lembro, quando eu me formei em médico, eu sou cardiologista, eu era residente do Dante Pazzanese e não tinha tratamento de infarto. Não tinha. Então, hoje, imagina, hoje um paciente infarta, a gente faz uma angioplastia, depois de amanhã ele vai para o trabalho. Normal. Então, essa evolução é que é fantástica, eu acho que hoje. Rodney, tuas considerações finais, que estamos no final. O que eu queria dizer para todos é que existe um grande mito na oncologia de que o paciente oncológico, o paciente que tem câncer, ele não tem tratamento. E não é bem assim. A gente sabe que hoje existem grandes tratamentos, existem muitas drogas novas, drogas de desenvolvimento também, e que tudo depende do tempo. Por isso que se você hoje tem algum sinal de alerta, está perdendo peso, sentiu uma mancha na pele que não apareceu, palpou algo estranho no seu corpo, procure um atendimento médico. Continue fazendo os exames preventivos que nós temos no Brasil regulados, colo de útero, autoexame das mamas, mamografia, raio-x de tórax, quando adequado, e sempre procure o seu médico qualquer suspeita, porque esse mito a gente tem que acabar. A oncologia ela precisa ser tratada de maneira mais adequada e o câncer precisa ser combatido, que com a graça de Deus vamos eliminar essa doença da face da Terra. Com certeza. Foi brilhante o programa hoje, uma semana abençoada para todos vocês. Até a próxima. Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer.